Em uma terrível noite de chuva, seres malignos atacam um castelo do reino de Hortência e levam caos para todo o país. O herdeiro do trono consegue escapar e atingir a maioridade, e formando um grupo confiável, começa a saga para reaver o controle e salvar sua terra natal. Fala galera, eu me chamo Juan, você está no Cidade Z, e vem comigo que hoje falaremos de Hortência Saga, episódios 1, 2 e 3. Na noite do dia 5 de dezembro do ano de 767, na capital do reino de Hortência, antes da enorme lua cheia ser coberta pelas densas nuvens, o rei do país foi assassinado na frente de sua filha por um de seus duques que assumiu a forma de um lobisomem. O grito da fera foi o sinal para o exército da cidade de Camélia que estava estacionado do lado de fora iniciar a invasão ao castelo. No lado de dentro, o lobo continuou seu massacre contra aqueles que ficaram em seu caminho. Fernando, um cavaleiro templário de Hortência, se reuniu com outros dois companheiros, quando inúmeros portais começaram a aparecer. Os mais variados tipos de criaturas míticas foram invocadas naquele lugar, trazendo consigo a morte para a população do reino. Alderheide se ofereceu para segurar o mini Cerberus. A prioridade dos outros dois era a segurança de Vossa Alteza, mas eles já estavam atrasados desde o início. Naquela sala, todos foram mortos com exceção da princesa. Na verdade, o cavaleiro Leon ainda conseguiu dizer algumas palavras antes de falecer. Quando o Templário Maurice tentou retirar a princesa do local, o lobo apareceu e atacou furando um de seus olhos. Fernando conseguiu segurar aquele ataque defendendo a princesa, mas será que o ser humano comum tem a capacidade de enfrentar uma fera mítica? A criatura mordeu seu ombro esmagando seus ossos. Ele não se deu por vencido e tentou lutar com o único braço que ainda se mexia. Algum tempo depois, já com algum tratamento em seu olho, Maurício foi até a casa de seu irmão Fernando e entregou para Alfredo a espada de seu falecido pai. O reino de Hortência fica situado na Península de Lepetas e sempre sofreu ataques de nações vizinhas que desejavam seus solos férteis. O reino de Oliver e Camélia serviam como uma espada e um escudo para Hortência. Porém, no dia 5 de dezembro de 767, o dia que foi marcado como o início da Era Santa, o grão-duque Rúger de Camélia levantou-se em revolta contra o reino, assassinando o rei. A princesa mais velha do reino, Mariel, está desaparecida, por isso o trono foi assumido por Charlotte, seu irmão mais novo. E com isso, 2 semanas se passaram. Maurício contou para seu sobrinho Alfredo que naquela noite seu pai não recuou um único passo quando viu aquela criatura gigantesca. O mesmo lobisomem que eles só haviam escutado em lendas. E mesmo sabendo que não tinha chance, o homem lutou até o fim pelo seu país. E com isso, o garoto pediu para seu tio treiná-lo para que ele refine suas habilidades. A trabalhadora infantil chegou desesperada e disse que Marius havia sumido. Quando ele finalmente resolveu sair da cama, desapareceu. Na verdade, esse tal Marius é claramente a princesa Mariel desaparecida. No entanto, Alfredo pensa que ela é apenas um garoto, alguém que perdeu sua família na noite da rebelião. Uma pessoa que, assim como ele, também busca ficar mais forte. Em abril de 1771, Alfredo liderou um grupo de homens que estava prestes a combater um batalhão de Camélia. E claro que seu escudeiro Marius estava ali para auxiliá-los, e 4 anos depois ele ainda pensa que ela é ele. O grupo seguiu em frente e encontrou seus aliados todos mortos. De longe, uma unidade de arqueiros inimigas disparou flechas. Os novatos correram em direção a 2 sobreviventes para ajudá-los, mas foram atacados. Alfredo mostrou algum talento, finalizando vários soldados sem esforço. Marius enfrentou grande dificuldade, mas nada que uma ajudinha não resolva. Os 2 sobreviventes da Batalha de Hortência foram mortos pelo comandante Roy das tropas de Camélia. Marius partiu para cima de Roy, que o tratou com desdenho e lhe acertou uma bica na nuca. Com Alfredo não foi diferente, mas ele avançou e tentou acertar alguns golpes. Roy lhe acertou uma flecha no ombro, desprendendo a sua capa. Marius segurou o arqueiro pelo braço, mas logo foi ao chão. Alfredo caiu logo em seguida. Roy novamente preparou a sua flecha, mas o machado caiu bem em sua frente. Maurício chegou ali para ajudá-los, e vendo aquele homem se aproximar, o comandante Roy disse a eles que estavam com sorte e recuou junto com suas tropas. A garotinha Nonória, que nos últimos anos adquiriu um enorme Sugoi Dekai, ficou muito preocupada com o rapaz. Bom, através de uma lembrança, vimos exatamente o que aconteceu. A pedido do cavaleiro Caolho, a princesa cortou seu cabelo para assumir uma nova identidade e manter sua segurança. Desde aquele dia do ataque do castelo, criaturas contadas apenas em histórias infantis e lendas passaram a ser vistas em todo o reino de Hortência, causando a morte significativa da população. Cidades inteiras foram dizimadas por essas criaturas. Em maio de 771, Alfredo e Maurício defenderam sua cidade da horda de pequenos goblins. Marius havia saído com
Nonória para ajudar a garota a carregar alguns mantimentos até a cidade. As crianças que estavam brincando perguntaram quando o Lord Alfredo iria abater o monstro da Caverna Tron. Isso é uma lenda antiga dali. Falam que existe um monstro que muda de forma e vive próximo à nascente na Caverna Tron. Ele pode assumir a forma de um dragão, uma cobra gigante ou até mesmo um lobo humanoide. No entanto, a garotinha disse que isso era apenas uma lenda boba. Alfredo, que chegou lá com seu tio, disse ao garotinho para jamais tentar ir naquela caverna. Enquanto os protagonistas conversavam, a criança figurante já ia correr para a caverna, mas foi impedida pela sua irmã. Mais tarde, já em casa, levando em consideração que o garotinho lá é louco, não bate bem, Alfredo decidiu que era melhor ir até a caverna verificar o que havia lá dentro. Então, na próxima manhã, os três saíram bem cedo para averiguar. A mãe do garotinho bateu na casa de Alfredo para avisar que seu filho havia desaparecido. Ai, meu irmão, eu não faço nem ideia onde é que esse moleque tá, né? Rapidamente, Nonória preparou alguns itens básicos e, sem tempo a perder, partiu ao resgate do garoto. A tal caverna virou um covil de monstros e os três já estavam no fim dela, mas não encontraram nenhum metamorfo. E como ali possui várias passagens, eles tinham que ter muito cuidado na hora de voltar. Nonória já entrou perdida e não conseguia avançar ou retroceder. Mas pelo menos ela encontrou o garotinho maluco, só que aí veio o problema, né? Como é que faz para sair dali? E as coisas apertaram ainda mais quando encontraram alguns monstros no caminho. Na fuga, eles acabaram ficando cercados, e quando tudo parecia estar perdido, exatamente como a garota lembrava, mais uma vez Alfredo apareceu para salvá-la. Atraídos pelo brilho do luar, eles encontraram a tal nascente Tron. De repente, atrás do garoto, um enorme lobisomem tomou forma. Alfredo pulou levando Marius consigo. E claro que o medo daquela criatura ainda estava nítido na memória da princesa. Ela deu alguns passos para trás e acabou caindo no rio. No dia que o rei foi assassinado, a criatura foi embora e um outro cavaleiro ajudou Maurício a fugir com a princesa através de uma passagem secreta. O homem disse a Maurício que ficaria ali para segurar a proteção do príncipe Charlotte enquanto ele deveria proteger a princesa. No presente, Marius já havia sido resgatado. A criatura do local já estava desaparecendo. Parece que ela conseguia assumir a forma do que a pessoa mais teme. E depois disso, eles conseguiram voltar em segurança para a vila. Quando o pequeno rei Charlotte assumiu o trono, o recém-nomeado Papa Walder Helbron da Igreja Ortodoxa virou seu conselheiro e guardião. Com isso, a Igreja de Hortência assumiu o controle da região e a Ordem dos Cavaleiros ficou sob a supervisão da Ordem Eclesiástica. E essa tal ordem convocou o cavaleiro Alfredo para ir até a capital real. Agora, o motivo ninguém sabe porque eles receberam apenas uma carta de convocação com nada escrito. No entanto, foi um amigo de confiança de Maurício, George, que havia mandado aquela carta. Ele perguntou se os dois lembravam de uma praga chamada petriderme, uma doença que transformava a pele em pedra, que havia eclodido em um vilarejo local há 2 anos atrás. A Igreja Ortodoxa colocou toda a região em isolamento e até o presente momento ninguém tinha permissão para entrar ou sair de lá. E segundo os relatos, mortos-vivos foram vistos vagando perto daquela vila. Maurício não questionou, aceitou a missão e os três partiram imediatamente. A igreja acredita que isso seja uma maldição, fruto de um feitiço lançado por uma bruxa, e fechou a vila, porém a tal bruxa não foi encontrada. Quando eles chegaram no local, viram que a cerca estava quebrada. Eles ouviram o grito de alguém que estava sendo atacado por uma horda de zumbis. O grupo correu até lá, mas o cara nem precisava de ajuda. Ainda assim, Alfredo atacou sozinho e acabou com todas as criaturas. No entanto, quando Marius disse que estavam ali por causa da Igreja Ortodoxa, o homem avançou em cima dela, mas Maurício entrou em seu caminho. Tudo foi resolvido rapidamente com uma curta conversa, e o homem de cabelo azul apenas foi embora. Eles aproveitaram para vasculhar em volta, mas o estranho é que eles não encontraram ninguém e nem mesmo corpos. Então, só para confirmar seus pensamentos, eles foram até o cemitério e acharam novamente o homem lá. Aparentemente, ele é um antigo morador do local e veio visitar a sua vila abandonada pela igreja. E apesar de ali terem túmulos, não havia indício que alguém havia sido enterrado. Só que ele também não viu nenhum rosto familiar entre os mortos-vivos. Então, cadê o pessoal dessa cidade? Os 4 foram investigar até a igreja do local e acharam um diário de um padre da aldeia. Dizia que, segundo o Papa, a doença que transforma as pessoas em pedras foi uma obra de Deus para punir os pecadores. Por conta dela, muitas pessoas morreram, e impedidos de deixar o local, eles só puderam rezar pela salvação. O homem de cabelo azul se chama Deathlot e é filho desse padre. Quando eles estavam prestando suas homenagens ao suposto falecido, alguns homens da igreja chegaram ao local. Eles queriam queimar os 4 para impedi-los de deixarem a vila e espalharem a maldição. Um gigantesco monstro portando 2 machados atacou o pessoal da igreja. A criatura possui uma espécie de pernas de aranha e ainda conta com uma regeneração avançada. Os 3 trabalharam juntos para tentarem derrotá-los. E através de um encantamento usando uma flor, Marius fez o monstro queimar exatamente como descrito nas lendas. Deathlot aproveitou a oportunidade e cortou uma de suas mãos, segurando a outra, dando chance para Alfredo atacar, derrubando o monstro no desfiladeiro.
Em seu diário, o padre, pai do Deathlock, deu graças a Deus por seu filho não estar ali no momento que essa tragédia aconteceu. E agora ao trio, tudo o que restava era voltar até a capital e entregar o relatório. Eles queriam saber por que o capitão deu a eles essa missão, qual o seu objetivo com isso. E como o rapaz de cabelo azul não tem mais pra onde ir, Alfredo, que é o senhor feudal das terras da cidade de Alberto, convidou o homem para ser um de seus cavaleiros e como não tem mais nada pra fazer, o cara resolveu aceitar. E é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um anime. Confesso que essa obra aqui eu ainda não vi, mas pelo que eu conferi ali nos AMVs, o bagulho vai ser tenso, hein? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, deixa um comentário aí pra me ajudar, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, fui! Deixa o like aí também, é nóis! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when